é uma conversa difícil e é um tema muito complexo, na verdade, porque a gente vem aprendendo à medida que a gente vem trabalhando a realidade do cuidado paliativo, né? Então, o que eu pensei de falar com vocês? A Isa fez um roteiro que eu achei bem legal. Esse que está aparecendo no vídeo é o meu cachorro que pulou na cama. Ele vai participar do vídeo também. Tá, o cachorro e os três gatos aqui, estão todos eles ao redor, eles não conseguem ficar longe. E aí eu pensei de falar um pouquinho da nossa vivência de cuidado paliativo em oncologia pediátrica, né? Então eu não sei se a Isa pergunta e eu falo, ou vocês Posso perguntam e perguntar. eu falo, né? Acho que a gente podia seguir aquele roteiro e aí quem Isso, quiser. eu acho que fica legal. Deixa Tá. só eu me apresentar. Todo mundo me conhece? Não, né? Só para eu saber. Porque alguns foram meus alunos, eu sei, né? Só para me apresentar, vocês já me apresentaram. Eu sou médica oncologista pediátrica e agora eu sou professora de vocês na aula prática. Então, eu já tive o prazer de ter aula com vocês, com alguns de vocês. E foi uma grata experiência. Eu me sinto muito orgulhosa de trabalhar com vocês, e meninos. Então, Isa, começa. Então tá Começa e a bom. gente vai Então, falando. como a gente teve essa inversão, né? Uhum, Ia começar perguntando assim sobre o conceito de cuidados paliativos. É um tema bastante polêmico, né? A gente acha que cuidados uhum. paliativos é só quando está em fase terminal, mas a gente Não é sabe verdade. que não é bem assim, né? Doutora, É, pode falar um pouco sobre o conceito? isso, então, eu fui procurar o conceito e aí fui falar com uma colega paliativista que não é a Cris, né? A Cris é uma dessas colegas paliativistas que trabalham no hospital infantil, mas a gente tem duas médicas que trabalham com a gente no dia a dia mesmo, né? Dentro da equipe, porque é assim que tem que ser o paliar, né? E aí eu perguntei para ela um conceito da OMS, e perguntei para ela um conceito que condiz mais com o que a gente sente dentro da oncologia, né? Então, assim, o conceito de cuidado paliativo pela OMS, tá? Ele consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, ele é sempre multidisciplinar, que objetiva a melhora da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Isso envolve o paliar, né? O paliar é estar presente, é cuidar, tá? E aí vem o cuidado paliativo pela definição da oncologia, que eu acho que tem mais a ver com a gente e tem mais a ver com aquilo que se propõe o verdadeiro paliar, né? O dia em que você foi diagnosticado com câncer, nosso time cuidou da sua qualidade de vida. Se alguma se algum momento a sua doença progredir ou recidivar, nós continuaremos a cuidar de sua qualidade de vida. E se chegar o dia em que nós não tenhamos mais nada de tratamento curativo para lhe oferecer, nós ainda cuidaremos da sua qualidade de vida. Isso é de CAI em 2016. E o que eu acho faz muito a ver tem muito a ver com a oncologia, né? Porque antigamente se achava que paliar era cuidar do paciente terminal, daquele que não tem mais possibilidade nenhuma de vida. E hoje em dia a gente sabe que o paliar está muito mais relacionado a estar presente, a dar qualidade de vida desde o início do tratamento até quando a gente realmente não puder mais oferecer nada do ponto de vista curativo. Porque tratar não é só curar, né? Então é isso que a gente tem que mudar no nosso pensamento, né? Até o modo de nós apresentarmos as nossas médicas é diferente, porque a gente quer tirar dos nossos pacientes aquele preconceito de que paliar é porque vai morrer. Todos nós vamos morrer. A gente quer mudar esse conceito e trazer o paliar para a atualidade, né? O quão importante é você dar qualidade de vida para o seu paciente.
É basicamente a essência da medicina, então, né? Cuidar É, do próximo, né? Muito legal. é Justamente o contrário do que se pensa, né? A gente tem um pensamento totalmente. meio mórbido, mas é justamente o contrário. Tinha que ser uma coisa positiva, né? De trazer a essência da medicina mesmo. Mas assim, esse é um cuidado que a oncologia tem muito, porque a oncologia pediátrica, porque quando você se apresenta para um paciente, para uma família de pacientes, e você se diz oncologista pediátrico, parece que o mundo cai assim neles, né? Eles já pensam assim, meu filho vai morrer e não tem jeito mais. Então a gente sempre começa com essa desmistificação do que é um oncologista pediátrico e das possibilidades de tratamento. E agora, com as duas paliativistas trabalhando no dia a dia com a gente, isso ficou ainda mais intenso, né? Porque elas estão nos ensinando a não ter preconceito e a não passar esse preconceito para os nossos pacientes, né? É uma experiência muito bacana. Bem legal, aproxima realmente o médico do paciente, da família, de todo o contexto que está vivendo aquele paciente, né? Sim, Bem bom. sim. Então, doutora, como que a doutora lida com os cuidados paliativos na rotina de médico oncologista pediátrica? Assim, como que é a rotina com os cuidados paliativos? Então, como eu te falei, antigamente a gente não tinha duas médicas paliativistas na equipe, né? Então, muito do paliar era feito pelo próprio oncologista pediátrico, né? Atualmente, isso graças a Deus, é uma coisa que a gente já tem inserido na equipe duas médicas. Então, assim, o paliar já começa no diagnóstico, né? Quando eu faço o diagnóstico de uma criança com câncer, eu falo de todas as possibilidades de tratamento, de todas as possibilidades que a gente pode ter e de intercorrências que a gente pode ter. E nesse momento, o paliar já é inserido, né? Porque tem o controle da dor, tem o controle do sofrimento, tem o ouvir, o estar presente, né? Isso é o dia a dia da gente. Então, basicamente, desde o início. A gente não tem assim dentro da residência de pediatria e muito menos dentro da residência de oncologia, até bem pouco tempo a gente não tinha uma formação específica em paliativos, em comunicação não violenta, em comunicação de más notícias, e isso é uma coisa que se vem treinando e vem se aprendendo ao longo das residências, né? Então, assim, hoje em dia eu acho que com vocês nessas ligas, isso vai cada vez melhorar mais, porque eu vejo muita esperança quando eu vejo meninos da idade de vocês em três grandes ligas se preocupando em oferecer um tratamento para o paciente de vocês, independente da especialidade, com mais carinho, com mais empatia, com mais preocupação, porque paliar é isso. Paliar é carinho, paliar é preocupação. Para mim, paliar é estar presente nos bons e nos maus momentos, desde o diagnóstico até o final da vida, independente da especialidade que a gente escolha. É claro que na oncologia, e ainda na oncologia pediátrica, isso parece ser ainda mais importante, porque a gente parece que não consegue associar a morte e o sofrimento à infância, né? Então fica mais difícil ainda. Mas é uma coisa de aprendizado mesmo, né? Eu venho cada vez mais aprendendo e melhorando nesse caminho. É claro que eu tenho duas grandes professoras, que são as duas colegas que trabalham com a gente, né? A Imaruí e a Lisana. E tenho a Cris, né? Porque a Cris é uma grande colega e paliativista, recentemente formada, porque ela tem bem menos anos de formada do que eu e do que as outras duas paliativistas, né? Mas é uma pessoa maravilhosa. E aí eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo e com a Cris, abrindo só um parêntese. Eu tive uma queda, antes de ficar com Covid, eu tive uma queda muito forte, fiz uma sacroileite. E um dia eu cheguei no hospital com muita dor mesmo. Eu não conseguia nem andar de tanta dor. E subi as escadas, subi a rampa e fui para emergência, porque eu tinha que trabalhar na emergência. E a Cris me viu andando. E a Cris parou o que ela tinha que fazer, veio atrás de mim e disse: "Você tá com dor?" E eu disse que eu estava com muita dor.
ela me levou para emergência, me botou num quartinho e me prescreveu uma morfina. A melhor morfina da minha vida. E como eu fiquei bem. Então, assim, para mim isso é paliar, sabe? O olhar de alguém que te vê sofrendo e te estende a mão para te ajudar, né? Acho isso muito bacana. Eu nunca vou me esquecer. Eterna gratidão. Muito legal, né? Então a gente vê que É, tá em todas as especialidades mesmo, né? Não é tá só sim. na oncologia, só na. Não, não. Até a Natiele perguntou aqui no chat se o Ah, início dos cuidados paliativos depende do encaminhamento da solicitação do oncologista. não deve ser, né? Na verdade, na nossa equipe, a gente costuma colocá-las na nossa rotina, né? Elas, é claro que a gente identifica aquelas crianças que têm uma possibilidade de complicação maior, ou aquelas crianças que chegam com doença avançada, ou com algum diagnóstico que a gente sabe logo de cara que ele vai ser incurável. Apesar da gente não comunicar isso para a família com todas as letras, a gente já vai trabalhando a família para aceitação do diagnóstico, né? Então a gente acaba apresentando, a gente tem duas reuniões por semana e acaba apresentando para os colegas e acaba chamando eles para consulta, né? Tem a rotina de consulta que elas próprias vão fazendo, à medida que elas vão identificando as crianças com mais necessidade de atendimento. A gente as chama sempre que a gente precisa, e sempre que a gente tem uma criança mais complexa, elas já estão desde o início com a gente, né? Legal. E tem mais uma pergunta da Natiele. Se na rotina da onco funciona a atenção multidisciplinar desde o começo, com um oncologista, paliativista, fisioterapeuta, nutri, odonto, desde o início? Desde Ou o é início. abordada desde o início? Desde o início, a gente tem uma equipe multidisciplinar bem grande. Nós somos em 8 oncologistas, né? Sendo que 4 fazem a parte. Tem também 4 hematologistas, tem alguns que fazem oncohematologia e tem alguns que fazem só oncologia de tumores sólidos. Tem essas divisões dentro da gente. Nós temos duas odontopediatras com especialização em laser, em terapia no paciente oncológico. O diagnóstico é feito, elas já são encaminhadas para o odontopediatra para o tratamento odontológico, porque a saúde bucal é de extrema importância no tratamento oncológico. Tem as bactérias da flora bucal, elas são as piores possíveis, né, gram-negativos, anaeróbios, e a gente faz tratamento de cáries, de preferência a gente tenta tratar todas as cáries, todos os problemas bucais mais graves logo de início, às vezes a gente consegue, às vezes não, principalmente porque a nossa maior população é de leucemias, né, e as leucemias, elas são, você diagnostica hoje você está tratando, é diferente dos tumores sólidos que tem um tempinho maior. Nós temos fisioterapeuta e fono, a gente tem assistente social, a gente tem psicóloga. Nem sempre a equipe consegue dar o primeiro atendimento todos simultâneos no mesmo momento, mas em algum momento todos eles vão interferir no tratamento. Temos o cirurgião pediátrico, o ortopedista, oncológico, tem toda a equipe montada. Agora, com o novo ambulatório, todos eles vão ter um momento de ambulatório dentro do serviço de oncologia, né? Que isso é uma coisa que, por enquanto, são feitos em momentos separados, em locais separados. Temos a nutróloga, que tem uma nutróloga, tem a equipe de nutrologia e tem uma nutróloga especificamente da oncologia, tem uma nutricionista especificamente da oncologia, e assim a gente caminha. Que Todo mundo legal. junto. Uma O abordagem oncologista é só uma partinha da equipe. completamente integral essa abordagem, né? Muito Sim, legal, muito sim. legal. Existe algum protocolo para iniciar os cuidados paliativos? Tem alguma coisa a seguir ou qualquer médico pode realizar o paliar, né? Eu acho que assim, ó, qualquer médico deve realizar o paliar, se você pensar que o paliar é o estar presente, o cuidar e dar um tratamento adequado, com analgesia adequada, com conforto, com tudo. Isso vai vir desde o início.
É muito difícil, às vezes, o controle da analgesia por alguém que não está treinado o suficiente para isso, tá? Então, às vezes, você tem medo da. Não, na oncologia a gente não tem tanto medo, mas nas outras especialidades, por exemplo, quando as minhas crianças internam numa enfermaria que não é da onco, até a própria enfermagem tem dificuldade ou tem medo com a morfina. Ai, será que essa criança não vai fazer uma depressão respiratória? Será que essa criança não vai parar? Mas precisa mesmo de morfina? Não pode ser necessário? Então, aí vem o nosso trabalho de falar que morfina, quando a gente precisa, não é se necessário, é de horário. E aí vem os protocolos das próprias paliativistas, né? Elas têm protocolos de tratamento de dor, de tratamento de restrição de cuidados, de restrição de tratamento quando você está numa terminalidade. Elas têm os protocolos muito específicos e as escalas delas, né? Mas eu acho que dá para a gente fazer as duas coisas. Dá para o médico que acompanha a criança no dia a dia paliar. As paliativistas, elas nos acompanham e nos dão muitas orientações e muitas dicas, e a gente vai aprendendo. E elas interferem, sim, naquelas crianças com maior grau de dor, que a gente tem mais dificuldade de controle, especialmente da dor. E naquelas crianças que a gente sabe que vão evoluir mal no futuro, a gente já começa criando o vínculo da família e do paciente com elas desde o início. Desde o início. Legal, o vínculo é com toda a equipe, então, né? É com toda a equipe. Porque às vezes a gente sabe que o paciente gosta mais de um, se sente mais confortável com um, e a gente vai, até nisso, a gente tem esse capricho de privilegiar aquele laço mais forte de amor. Especialmente daquelas crianças com mais dificuldades, ou que têm um tratamento mais intensivo, ou que tem mais intercorrências, porque punção, tem criança que perde acesso, pique toda hora. Então, tudo isso de controle da dor e de conforto é paliar, né? Com certeza. A gente já falou sobre alguns, né? Mas quais os tabus em relação aos cuidados paliativos? Acho que o principal é associar o paliar com não tem mais jeito. Não vou meu filho não tem mais jeito, meu filho não tem mais tratamento, meu filho vai morrer. Esse tabu tinha também, e ainda tem muito com a oncologia, né? Tanto é que a gente prefere que as crianças só entrem na enfermaria quando tem um diagnóstico firmado, porque não raro aconteceu de criança, há tempo atrás, entrar na enfermaria de oncologia sem diagnóstico e a mãe passar uma noite em claro, porque achava que ninguém falou com a filha, com ela, ninguém falou com o filho dela, e o meu filho vai morrer. Então, eu acho que o principal tabu é esse, é de vencer não só com os pacientes e com seus familiares, mas como toda a equipe, mudar o modo como a gente trata as nossas paliativistas e como a gente apresenta elas para os nossos pacientes e como a gente introduz elas no dia a dia da gente e conversa sobre isso, né? Porque se for pensar, todos nós somos paliativos, né? Todos nós vamos morrer. Então, se a gente pensar desse ponto, a gente já tem que tirar o nosso medo daí, porque assim, o importante é o que a gente vai fazer nesse meio do caminho até a nossa morte e o quão confortável a gente vai tornar a vida do nosso paciente. A gente não sabe quando a gente vai morrer, a gente não sabe quando eles vão morrer. Eu tenho histórias lindas de tudo quanto é jeito, de criança que chegou para mim muito, muito, muito grave e que o intensivista disse assim, mas vamos restringir tratamento e não vai dar certo. E a criança está hoje em dia andando, sorrindo. Ah, é uma doença grave? É uma doença grave. Talvez vai morrer daqui a alguns dias, ou talvez vai morrer daqui a algum ano, mas para a família isso não importa. O quanto ela tiver com aquela criança, bem, é importante para ela. Então, eu acho que o principal tabu é a gente tirar esse nosso
preconceito e esse nosso equívoco da nossa mente de que paliar é porque não tem mais nada para fazer. Não. Paliar é estar junto, estar ao lado. Eu posso, como oncologista, eu posso até não ter mais um tratamento curativo. Isso não quer dizer que eu não tenha tratamento. Eu posso manter essa criança viva por anos, anos suficiente para ela ser feliz, para ela ter experiências boas, para ela beijar, para ela abraçar, para ela correr, para ela sorrir. E aí a medicina caminha. E as coisas vão mudando, né? Leucemia mieloide crônica, alguns anos atrás, era paliativo logo de cara. E paliativo naquela época era, vai morrer, não tem o que fazer. Hoje em dia, as crianças com leucemia mieloide crônica viram adultos, casam, têm filhos, vão morrer de velhinho, porque chegou inibidor de tirosina quinase, porque o tratamento agora é outro. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter, que as coisas na medicina mudam, os tratamentos melhoram e o paliar vai melhorando a cada dia, porque a gente sabe que pode não ter tratamento curativo, mas a gente tem tratamento de conforto, de qualidade de vida, de extensão de vida e de muito mais, não só para o paciente, como para o familiar, né? Para o cuidador. Isso é importante. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Essa questão da gravidade, da doença, puxou um pouco a pergunta da Natiele do chat também, que perguntou se as crianças que chegam no atendimento oncológico lá do infantil, elas chegam em estados mais avançados ou em estágios mais iniciais? A gente ainda está pecando muito, perdendo muito em diagnóstico inicial? Como que é isso? Assim, ó, as coisas vêm mudando e vêm melhorando a cada dia, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, a gente tem mais casos de câncer do que a gente tinha antigamente? Por que tem tanto caso hoje em dia? E aí, se a gente for olhar na estatística, não tem tanto aumento de casos assim, né? É mais ou menos 100 casos novos ano, e isso vem se mantendo de uma forma um pouquinho regular. O que acontece é que a gente vem melhorando o diagnóstico, e a gente vem melhorando o diagnóstico com situações como a que a gente está vivendo hoje, né? Isso enche o meu coração de esperança e de alegria, porque eu estou vendo médicos jovens que vão levar para frente pensar em câncer como uma hipótese diagnóstica para as crianças, ou para os seus adultos, ou para os seus pacientes, que vão levar adiante conceitos tão inovadores e tão importantes quanto o paliativismo na atualidade, né? Então, assim, o que eu acho que a gente peca ainda é nisso, é no diagnóstico precoce e no pensar, e no se preocupar. Então, assim, a gente tem um registro hospitalar de câncer agora que fechou em 2018 e agora está fechando o próximo, que vai daqui a uns 2, 3 anos, a gente fecha a cada 5 anos, né? Em que a gente melhorou a sobrevida livre de doença, e agora a gente tem uma sobrevida global de quase 87%. Então, assim, isso é uma melhora muito importante, é uma qualidade, é uma sobrevida global comparada a grandes centros do país e internacionais. Isso é um orgulho muito grande, é um serviço público com muita qualidade. Já foi um pouco pior, antes disso era 75%, então a gente melhorou no tratamento, melhorou na retaguarda, melhorou no diagnóstico. E é por isso que eu nunca perco a oportunidade de falar de câncer para quem quer que seja, porque eu acho que cada vez que eu falar e um pouquinho entrar na cabeça de um colega médico, isso vai ajudar o diagnóstico precoce, né? Com a dor óssea, com a história das equimoses, com a história do retinoblastoma, e assim a gente vai trabalhando na cabeça de vocês o pensar em câncer, porque se a gente só faz diagnóstico quando a gente pensa. E eu prefiro sempre botar na cabeça de vocês a dúvida e a hipótese, porque é melhor vocês correrem atrás para descartar o diagnóstico do que vocês deixarem passar e dizer assim, não, aquela linfonodomegalia ali não é nada, eu vou tratar com amoxicilina, com cefalexina, vou mandar para casa, e é só uma adenite bacteriana e não vou nem mandar voltar. E eu gosto muito, olha, tratem a adenite, trate a linfadenite,
Vocês acham que ela é reacional, que ela é bacteriana? Não tem problema. Tratem, mas mandem voltar para vocês verem como é que tá. Porque leucemia faz linfonodomegalia, linfoma faz linfonodomegalia, o linfoma de Hodgkin, por exemplo, faz uma linfonodomegalia que mimetiza o aumentar do volume e o reduzir do volume como se fosse uma linfadenite. Então, assim, quando a gente fala em câncer, eu vou melhorar o diagnóstico. As quimioterapias que eu tenho, estou tratando atualmente e não tenho perspectivas de mudar tão cedo, elas têm mais de 50 anos. O que melhorou nesses 50 anos? Foi o diagnóstico e foi a retaguarda. Legal, é um diagnóstico diferencial para muita coisa, né? Muita, De olho aberto pro muita, câncer, né? muita. Então, quais as diferenças, as principais diferenças dos cuidados paliativos no adulto e nas crianças? Tem diferença? É a mesma coisa? Então, eu acho que essa é uma pergunta muito boa para a Cris, né? Muito mais do que para mim, mas eu acho que tem sim, sabe? Eu acho que, na verdade, o clínico, de um modo geral, o oncologista, de um modo geral, ele é mais duro. Ele é mais, assim, pragmático no tratamento e, às vezes, no paliar, não vem com tanta doçura. O oncologista pediátrico, ele é muito, até porque ele trata de criança, né? Ele é mais doce, ele é mais suave no tratar com seus pacientes. E aí, com isso, o paliar também, eu acho que acabou entrando com mais força, com mais presença, né? Então, eu acho, assim, que a gente tem que ter mais empatia. Eu acho que o paliar e o oncologista pediátrico, ele é mais empático com o seu paciente. Ele consegue se colocar muito mais no lugar daquela criança e daquela família que vem sofrendo junto com aquela criança. E aí o paliativismo entra com muito mais força de tratamento, de terapia e de chance de ajudar e de melhorar aquele tratamento, né? Porque, por exemplo, em coisas simples o paliar atua. Na mucosite, na dor da boca. Criança com mucosite, ela não consegue beber água, ela não consegue comer. E aí, o que é de mais gostoso que ela tem? Os belisquinhos, as comidinhas, ela não consegue. E aí a criança entristece. Na hora que você analgesia adequadamente, que você dá conforto para aquela criança, a primeira coisa o primeiro reflexo é a criança volta a sorrir e volta a gostar de comer, e volta a comer beliscando, comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, bebe um suquinho, toma um picolé, um sorvete. Então, até nesse detalhe, o paliar é importante, né? O controle da dor, que é feito pelo oncologista, mas também pode ser feito pelo paliativista, né? O paliativo, ele pode, então, minimizar aquela negação, tanto da criança quanto da família, pode retardar esse processo de negação de alguma forma. Porque a gente passa por várias etapas quando a gente diagnostica uma criança com câncer, né? A gente explica um dia, no dia seguinte a gente explica de novo, porque a gente sabe que o primeiro dia que a gente explicou, o choque foi tão grande que eles não entenderam nada. E a gente explica de novo. E assim a gente vai no diagnóstico, e aí assim a gente vai com a médica paliativista. A Liz, ela entra logo de cara e ela não gosta de ser não apresentada como sendo médica paliativista. Ela acha que a gente tem que falar que eles são paliativos, que eles são médicos paliativistas, porque a gente pensar que o paliativo não tem a ver com desistir, tem a ver com conforto e qualidade de tratamento, e que vai ser isso desde o início, não tem por que a gente dizer que ela não é uma médica paliativista, né? Porque tem alguns colegas que não gostam de falar que, esse é um médico paliativista. Porque daí vai associar que a minha criança então não tem mais nada para tratar. Não, muito pelo contrário, tem muito para tratar e de forma adequada, né? E que bom que tem um profissional que é especializado única e exclusivamente no conforto, né? Tanto da criança, quanto da família, quanto do contexto, né?
Hoje eu estava conversando com um pessoal da minha turma e entrou um dos alunos que eu não vou me lembrar quem era, não sei se era o Gabriel, eu não sei quem era. E ele virou para mim, mas a gente estava tão tumultuado, hoje ele virou para mim e falou assim: eu gosto de paliativismo, mas. E aí não deu para a gente continuar a conversa, porque daí tumultuou tudo. Então, se ele está no grupo e se reconheceu nessa fala, se alguém se reconheceu nessa fala, eu vou dizer assim, não pode falar mais, porque a oncologia é muito bacana e é pura clínica e é muito legal. A gente tem muita possibilidade de cura. E quando a gente fala no paliativismo, é ainda mais importante, porque ele não vem para mas é porque o paciente vai morrer. Não, ele vem para agregar tratamento e qualidade de tratamento. E quando a gente pensa nisso, nossa, é uma baita de uma especialidade. Com certeza. Com certeza. É a especialidade do futuro, né? Cada Eu vez acho, eu mais acho. estão aderindo aí. Eu acho. Eu acho que nós médicos a gente tem que mudar algumas coisas. Os médicos velhos a gente não consegue, mas vocês a gente consegue. Primeiro a gente tem que voltar a ser mais empático, mais humano, mais próximo do nosso paciente. Aquela ideia de que era você lá e eu cá, e que a gente tinha um muro no nosso meio, que era para eu não me apegar a você. Eu acho que a gente tem que derrubar isso. Quanto mais a gente se preocupa com o nosso paciente, a gente pode até não saber o diagnóstico, eu sempre falo, mas se a gente se preocupa com o bem-estar dele, a gente vai ser um melhor médico. E é nisso que eu torço para vocês serem muito superiores a nós. E o paliar, quando a gente fala em paliativismo nessa altura do campeonato, nossa, é o melhor dos mundos, Com né? certeza. É o melhor dos mundos. E, professora, como abordar, assim, nos pais que são mais cabeça fechada, que já estão lidando com uma dor, que é o diagnóstico de câncer na criança, sobre a necessidade de iniciar os cuidados paliativos? Como tornar isso positivo, né? Porque na verdade, talvez a Cris consiga. O mundo da Cris é um pouquinho mais diferente, porque a Cris ela trabalha com pacientes crônicos, encefalopatas, e aí é uma outra visão, né? A gente, na oncologia, a gente já insere. Ultimamente, isso é uma rotina na nossa vida, né? Elas já estão inseridas no nosso dia a dia. Elas são parte da equipe, não tem diferença. O mesmo uniforme que eu uso, a Liz e a Ima usam. Ah, o dia que eu tenho uma criança mais grave, eu já chego para elas e digo: vamos subir junto comigo? E elas já sobem comigo para resolver. Quando a gente tem uma criança fora de possibilidades terapêuticas, que está em sua terminalidade, aí a história fica um pouquinho mais intensa, né? Porque a gente chega uma hora que a criança terminal, tem algumas que conseguem, a família ter tranquilidade para que ela morra em casa, morra do lado da família, no seu cheiro, no seu canto. Algumas mães não conseguem ter essa tranquilidade e trazem essa criança para o hospital. A gente acolhe e a gente fala, né? Essa criança não tem condições de indicação de terapia intensiva, não tem indicação de reanimação. A gente não fala com a mesma palavreado que eu estou falando com vocês, porque aqui nós estamos falando entre médicos, né? Então, mas com as mães a gente fala com doçura, mas a gente vai mostrando para ela que essa criança não tem mais o que a gente oferecer do ponto de vista terapêutico. Se ela parar de respirar, a gente vai ajudar ela a não sofrer, mas a gente não vai nem reanimar, nem entubar, nem colocar na UTI. Então a gente vai trabalhando ao longo da doença essas possibilidades. É claro que nem sempre tudo acontece tão linearmente assim, né? Às vezes a gente tem mães que não conseguem aceitar, e aí a gente aceita o sofrimento delas, e junto delas a gente vai trabalhando isso. A gente já teve uma criança, por exemplo, que era terminal, e a mãe pediu para colocar na UTI. E a gente conversou com a família, a gente conversou com os médicos da UTI, conversou com a criança e colocou a criança na UTI. Então, isso tudo é caso a caso, criança a criança. Tem pai e mãe que não aceitam até o final
Tem, porque eles têm tanta esperança, até o final eles têm muita esperança. A maioria a gente consegue trabalhar bem e conduzir uma morte serena, sem dor, sem sofrimento, sem, sem angústia respiratória. A maioria das vezes a gente está presente. Um oncologista ou um paliativista, um de nós sempre está junto. Que é a morte ideal para todo mundo, né? O ser humano tem uma dificuldade de lidar com o momento da morte, né? Ninguém Tem. aceita muito bem. É o medo de sofrer, é o medo. A família tem muito medo de que aquela criança, de não ter feito tudo possível. E a gente sempre vai explicando e vai trabalhando. É um trabalhinho de formiguinha, né? Todos os dias a gente conversa um pouquinho, todos os dias a gente explica, né? Para dar uma morte digna, um conforto. Isso é feito. E no momento do diagnóstico, assim, como lidar com aquele luto antecipado, tanto dos pais quanto da criança, aquela ansiedade que gera pelo diagnóstico de câncer? Como que... É. É difícil porque assim, ó, é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos, né? Não é uma coisa que a gente consiga logo de cara, depois que se forma, ter essa serenidade, né? Então, assim, eu costumo sempre pedir para o médico pediatra que vem antes, eu ajudo no diagnóstico, nós ajudamos no diagnóstico e a gente só se apresenta para a família quando tem um diagnóstico já certeiro, né? Porque eles sofrem muito só da gente se apresentar para eles, né? Então eu me apresento, normalmente eu me apresento todas as vezes, em todas as consultas, eu digo meu nome, digo minha especialidade, e aí eu começo a conversar sobre a doença. Eu trago os sintomas da criança para a doença e começo a conversar sobre a doença de uma forma suave, que eles entendam, porque no começo eles estão desesperados e apavorados. Só de você falar que você é oncologista pediátrico, eles já começam a chorar. E eu sempre falo, aliás, mas tô falando porque sou eu que estou falando com vocês, mas isso é uma regra de todas nós. A gente conversa na frente da criança. A criança participa da conversa de uma maneira que ela entenda, né? É claro que os detalhes, ou principalmente a impossibilidade terapêutica, o término de vida, ela não precisa saber dessa forma como a gente conversa, mas a gente explica desde o início da leucemia, o que é, dos soldadinhos, da fábrica do sangue, e a gente vai botando a criança na conversa. A gente nunca exclui eles, a gente também não mente, a gente não esconde. Tem pai que diz, ai, mas eu não quero que conte que tem leucemia. A gente conta que tem leucemia. Porque vai ser no corpo dele as modificações. Vai ser ele que vai ser picado, vai ser ele que vai ser puncionado, vai ser ele que vai fazer 17 madites durante o tratamento, vai fazer inúmeros mielogramas, ele vai parar na UTI, ele vai ter mucosite, ele vai cair o cabelo, a cor dele vai mudar, ele vai ficar com a pele manchada. Como é que você não vai dizer para uma criança que ela está doente? Ela entende. E aí a gente tem uma vantagem que adulto não tem. Criança não tem medo da morte. Criança enfrenta de uma maneira brilhante. Eles assustam, eles se desorganizam e de repente eles se acostumam e aí eles voltam a ser uma criança normal. Eles brincam, eles fazem arte, eles gritam, eles choram, eles não estão nem aí pro cabelo que caiu, eles não estão nem aí para a cor que eles ficam, eles botam touca, eles fazem. Agora eles estão com uma moda de fazer nos piques que a gente põe. Nas crianças a gente põe ou o catéter totalmente implantável, ou um pique, que é um catéter de inserção periférica, mas que é central. E como a gente depende muito da disponibilidade de um de outro, a maioria das crianças maiores acabam ficando com pique. E aí agora eles usam aquelas meia mangas, todas coloridas e de tudo quanto é tipo, como enfeite. Então eles vão se enfeitando, vão se fantasiando e vão voltando a ser criança normal. E aí eles ensinam a família a superar. E aí vem outra coisa mais bacana que tem
na oncologia pediátrica, eles ensinam o oncologista a superar. E é muito legal essa parte. E é aí que está a grande delícia da oncologia pediátrica. A gente vê que nada é impossível, que o tratamento, por mais doloroso que seja, a criança vai dar um jeito de voltar a ser criança. Isso é muito legal. É o lúdico, né? Isso é o mais bonito da pediatria, né? Em qualquer, né? Elas são gritonas, às vezes elas, né? Mas elas são maravilhosas. É verdade. Outra pergunta que foi feita no chat foi da Maria Fernanda, que eu pulei aqui, desculpa, Maria Fernanda. Ela perguntou se todos esses cuidados paliativos são disponíveis no SUS. Se eu não me engano, o hospital infantil ele é inteiramente SUS, né? O Hospital Infantil é um hospital inteiramente SUS. Teve uma época, muitos anos atrás, quando eu cheguei aqui, né? Eu estou há 16 anos já no infantil. Tinha antes disso uma época que o Hospital Infantil era metade particular, metade público. Atualmente ele é só público. Eu acredito que a oncologia, de um modo geral, é uma especialidade muito cara e ela merece ser pública porque todo mundo merece ter acesso ao mesmo medicamento, ao mesmo rituximab, ao mesmo blinatumomab, à mesma químio de ponta e a mesma multidisciplinaridade, né? Então, assim, aqui é um hospital público, a gente oferece tudo isso, né? Então, é possível, sim, trabalhando seriamente, oferecer essa qualidade para o paciente. Muito legal. E a questão da comunicação de más notícias. Qual a melhor forma de fazer isso para a criança, né? A professora falou que fala tudo na frente da criança. Como tornar isso mais ameno É, para a criança? então, na verdade, assim, a comunicação de má notícias, eu fiz um curso muito bacana, que eu acho que se um dia vocês puderem fazer, eu fiz com o pessoal do transplante, daqui de Santa Catarina, da SC Transplante, eles fazem cursos de comunicação de má notícias e de abordagem para doação de órgãos, né? E eu fiz com eles um curso, e foi magnífico. E a gente não tem essa formação na oncologia pediátrica, assim, como matéria, e deveria ter até na grade da universidade, da formação como médico, né? Então eu vou pela minha experiência e pelas doenças que eu mais trato, né? Eu faço mais leucemias e linfomas. Então eu vou ensinando, eu começo com a criança, eu me apresento para a criança. Geralmente eu sento ao lado da criança e eu falo para ela, mas o meu olhar é para os pais, eu falo para ela e falo para os pais subliminarmente e vou explicando para ela, né? Eu falo para ela da fábrica do sangue, dos soldadinhos do sangue, que eles defendem a gente dos soldadinhos do mal. E aí eu vou explicando que quando a fábrica do sangue que está dentro do nosso osso está doente, os soldadinhos que nos defendem, eles ficam todos enlouquecidos. E assim eu vou contando uma historinha e eu vou explicando para eles, e vou explicando da doença, e vou explicando do tratamento. E aí eu simplifico, é óbvio, né? O tratamento vem pelo sorinho, se chama quimioterapia, e ela é cheia de soldadinho de defesa que vai matar os soldadinhos do mal. E assim eu vou conversando. Os adolescentes, eles são muito diretos, né? Eu tive uma vez um diagnóstico de uma criança que agora hoje em dia já é uma adulta jovem, inclusive já está namorando, noiva, já está fazendo faculdade. E eu nunca me esqueço que ela começou a tratar com uns 12 anos, mas ela sempre foi muito mais velha do que os 12 anos dela. Ela virou para mim assim na primeira consulta, na lata. Eu vou morrer? E aí eu disse, então. Aí eu falo o que eu falo para vocês e que eu falo para todo mundo. Todos nós vamos morrer. A gente não sabe quanto. Tomara que seja bem velhinho, assim, bem lá no final. Independente da religiosidade de cada um, da crença de cada um, esse é um fato. A nossa vida aqui na Terra termina.
Então eu falo para ela que sim, que todos vamos morrer, mas que do jeito que tá e com o tratamento que a gente tem, as grandes chances que ela tem são de morrer velhinha. A mesma coisa eu falo da estatística, né? A estatística ela serve para a gente, como um médico, ter noção da agressividade da estratégia que você vai ter em cima daquela terapia. Mas para o paciente isso pouco importa, né, gente? Porque assim, ó, tem 30% de chance de cura só. E eu vou desistir? Não, eu vou lutar, vou tratar. E se aquele paciente tiver nos 30% de chance de cura e estiver ali, para ele virou 100%. Então eu sempre falo para os pais, essa história de estatística serve para mim como médica. Para você, você tem que pensar, vai dar certo. O que tinha de ruim para acontecer já aconteceu, ficou doente. Ai, já vi quem tá ali, já chegou ali a Cris. Agora eu posso falar bastante mal dela. Né? Então eu sempre falo isso, assim, né? Que a estatística ela serve para a gente como médico estabelecer a nossa estratégia. É claro que se você sabe que você está lidando com melanoma metastático, você já vai botar a sua barba de molho, que a situação ali vai ser braba. Mas eu sempre penso, meu paciente pode estar naqueles 30% que vai sobreviver, que vai ficar bem, e para aquele paciente que vai ficar bem, 30% virou 100, né? E aí a gente vai para frente, vai para a luta. Com certeza. A professora falou uma frase que me marcou muito, assim, nessa conversa, que é a criança, ela não tem medo da morte que o adulto tem, né? Não. E como abordar nas crianças pequenas essa questão da finitude, de que a vida é finita? Como dizer para a criança que ela vai morrer, mais ou menos? Eles dizem pra gente, antes da gente dizer pra eles. Mesmo os mais pequenos? Mesmo os menorzinhos, eles são muito intuitivos, né? A gente tem histórias lindas de paciente pequenininho dizendo para a gente dizer para a mãe que é para não se preocupar, que vai ficar tudo bem, e que lá no céu tem mamadeira, e que lá no céu tem brincadeira. Tem os bem pequenininhos que esses não tem muito o que explicar, porque eles não têm esse entendimento, né? Os bebezinhos, que graças a Deus são minoria, né? E aí esses também não têm medo da morte porque eles não têm consciência da morte, né? Os maiorzinhos de 3, 4 anos, eles têm sim. Alguns têm mais medo de deixar a mãe desassistida sem eles do que medo de morrer, né? Os adolescentes, esses sim, esses têm muita consciência da morte. E aí eles são como alguns adultos, né? Que têm consciência e medo. Mas a gente vai conversando na doçura do que eles vão perguntando. A gente aprende isso, né? Que não adianta a gente dizer muito além, né? A gente vai dizendo à medida que eles vão demandando pra gente, né? E vai preparando a família, e vai trabalhando com a família, né? Cris, tu tá há muito tempo aqui com a gente? O que você tá aí? Onde é que você tá, Cris? A Cris não tá ouvindo ainda, né? Acho que ela tá se Não sei. preparando. Acho que ela tá com o áudio É desligado. ligado. É. Eu tenho mais algumas perguntinhas. Pode Algumas poucas, tá? perguntar. Acabando aqui. Pode perguntar. E como conversar com a criança sobre as possíveis perdas? Assim, cabelo, dor, convívio escolar, limitações físicas. Como conversar com ela sobre isso? A gente depende da especialidade, depende do tipo de tumor, a gente já conversa logo de cara, né? Algumas coisas a gente nem precisa responder, porque eles vão perceber, né? Por exemplo, quando eles entram na oncologia, eles logo de cara eles já percebem os carequinhas. Então eles, na mesma hora, eles associam, né? Eu vou ficar sem cabelo. As crianças perguntam. E aí a gente sempre conversa com as mães e com eles no mesmo momento, né? E aí a gente pergunta, quando eles perguntam, meu cabelo vai cair? A gente diz, muito provavelmente vai cair. Porque algumas vezes não cai, ficam os fiapos. E aí a mãe pergunta, tem que cortar, tem que raspar agora? A gente não deixa.
criança decide. A gente fala para as mães que a criança vai decidir quando ela vai cortar o cabelo e se ela vai cortar o cabelo. Algumas crianças preferem logo de cara cortar chanelzinho, as meninas, para guardar o cabelo para fazer uma peruca. A maioria não usa peruca. Peruca é um acessório de brincadeira. Elas pegam as perucas que a gente faz, que a gente recebe de doação muito cabelo, inclusive tem o cabelo de um de vocês que está comigo ainda, que eu não entreguei para doação. Elas pegam essas perucas que a gente faz e elas pintam, cortam e usam de fantasia. A maioria assume a carequice. Algumas crianças, meninas mais que meninos, deixam uns fiapos, porque o cabelo ele não cai todo ao mesmo tempo. Então tem umas que assim a gente vê aqueles fiapinhos e elas fazem até lacinho nos fiapinhos. Então assim, é uma coisa que elas decidem. A gente não interfere. Eu tive um paciente de 5 anos também. Eles são um pouco diferentes das crianças comuns, assim, eles são um patamar acima, parece, né? Era um espírito velho de 6 anos que virou para mim e disse assim: mas eu não quero que me puncionem, o corpo é meu. Eu assim, não, mas a gente precisa te puncionar, eu sei que o corpo é seu, mas olha, o que está acontecendo é que a gente precisa te tratar. Então, e aí foi argumento em cima de argumento na conversa, né? Então isso vai acontecendo. As amputações, a gente costuma conversar desde o início, né? Dessa possibilidade. E assim a gente vai trabalhando todas as intercorrências e as expectativas que a gente tem. A gente orienta por exemplo, da pele que vai ficando manchada, da pele que não pode pegar sol, do porquê que não pode ir para a praia tomar banho, ficar lá de molhinho na água. E assim a gente vai explicando à medida que as coisas vão acontecendo, né? Explica assim das dietas, das restrições, das alimentações e paulatinamente a gente vai ensinando. No final eles estão mais médicos do que a gente. E as crianças entendem bem todo esse processo, todas essas Entende. A restrição da escolinha a gente tem só no início, especialmente nas leucemias, né? E aí a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar e aí tem as nossas pedagogas que fazem o contato com as pedagogas do colégio e aí as lições vêm para a gente e vêm para as crianças. Na escola, no hospital infantil, poucos sabem, mas a gente tem uma escola dentro do hospital infantil de professoras que dão aula e acompanham as crianças durante as internações de longos períodos, né? E aí fazem a interface com as escolas. A maioria das escolas é parceira para isso. Os amiguinhos também, a gente conduz a falta de visita no início, a falta de poder brincar no início, com depois os brincares que vão ocorrer, né? A maioria das crianças não perde o ano, não perde a escola, né? Algumas têm algumas dificuldades, não vou dizer porque é fácil, as meninas, adolescentes, a vaidade que a adolescência traz, e aquela coisa da beleza, e do estar bonito, e do usar batom, para elas é muito importante, algumas sofrem muito mais do que outras, né? E aí vem outra coisa que a Cris agora junto vai me confirmar, que é o paliar. O paliar vem nisso. Dar conforto para enfrentar essa parte também, né? É isso que é o bonito do paliativismo. A gente está terminando, né? Mas ainda tem uma pergunta aqui da Natiele, que perguntou quando tem a cura total, né? Quando se consegue a remissão total do tumor, a criança ela recebe alta conjunta da onco e dos cuidados paliativos, ou ela permanece em manutenção, em acompanhamento só com a onco? Na verdade, a gente não dá alta para a criança, né? A gente termina o tratamento e a gente segue a maioria das crianças por um mínimo de 10 anos. Então a gente segue crianças que hoje em dia estão adultas, casadas, com filho. A gente segue crianças que, por exemplo, transplantaram e essas não vão ter alta
do serviço de oncologia. Enquanto a gente conseguir atendê-los, a gente vai atendê-los. Para monitorar efeitos adversos, segundas neoplasias, e às vezes fazer uma ponte com algum profissional, dependendo do município onde elas estiverem, elas não têm acesso a um mínimo de condições de medicação ou de exames, né? Então a gente faz essa ponte. Como a gente considera que o paliativismo não é uma especialidade à parte da oncologia, no sentido de que eles fazem uma parte do tratamento e vão embora, a gente considera que eles estão com a gente desde o início, eles continuam com a gente. É claro que daí o paliativista ele tem a importância de ficar cuidando daquelas crianças com tratamento mais intensivo. E aí aquelas que estão fora de tratamento, elas acabam acompanhando mais só com o oncologista, né? Elas acabam fazendo um vínculo com o meu cachorro mexendo na cama. Elas fazem um vínculo com o paliativista e com o oncologista, acaba que o paliativista entra ali como um amigo a mais, e às vezes tem algumas que fazem um laço muito grande com elas, mas eles participam mais na parte do tratamento intensivo, né, durante o tratamento. Depois que eles entram fora de terapia, aí tem aquelas crianças que ficam com dor crônica, os amputados. Esses daí a paliativista nunca vai largar, porque ela vai querer dar conforto para eles o resto da vida. Ela não vai largar. Legal, maravilhosa conversa, prof. Muito, muito obrigada. Eu acho que agregou um pouquinho sobre os cuidados paliativos na Oncoped aqui para todo mundo. Foi muito legal nosso bate-papo. Acho que... Eu queria só conversar mais uma coisinha com vocês. Eu anotei uma coisinha muito importante sobre paliar e algumas coisinhas que eu queria terminar para falar para vocês. Fique à vontade. Tá? É sobre o que eu penso de cuidado paliativo e sobre... Eu vi uma matéria muito bonita de uma jornalista e eu não posso deixar de falar para eles, porque eu acho que falar tudo o que a gente da oncologia pediátrica pensa do que é a especialidade de cuidados paliativos na nossa vida, né? Então, assim, cuidado paliativo não é sobre morrer, é sobre como quero viver até lá. Esse lá pode ser 1 mês, pode ser 2 anos, podem ser 5 anos, podem ser 10 anos, quem sabe? Mesmo quando não há mais nada a fazer, tem muito a ser feito ainda. E aí eu fui ver uma entrevista de uma jornalista, o nome dela é Ana Michele Soares. Ela é uma jornalista de 35 anos, com diagnóstico de câncer de mama metastático, em progressão, sem condições de terapias atuais. E aí ela deu uma entrevista e ela falou assim, que viver com profundidade, com intensidade, é uma coisa tão maravilhosa que eu queria que as pessoas vivessem dessa forma, sem precisar de uma doença. Eu vou chegar ao fim da minha vida, da minha jornada, e falar, foi extraordinário, vai ser lindo. Isso, ela está acompanhada com uma médica paliativista, do início do tratamento até o fim. E aí, tem uma outra paliativista que eu sou apaixonada, porque eu tenho várias paixões na minha vida, né? A Maria Cristina é uma delas, ela sabe. Ai, sua boba. As duas paliativistas que trabalham com a gente, mas tem uma que eu acho que vocês têm que anotar o nome, e 2 livros que eu acho que é muito legal vocês lerem. O nome dela é Ana Cláudia Quintana Arantes, tá? Ela tem 2 livros que eu gosto muito e que eu acho que vocês têm que ler. Uma delas é assim, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E o outro livro é um livro que se chama Histórias Lindas de Morrer, tá? É muito legal, porque eu acho que é isso que faz a diferença da gente enquanto médico, e é essa a grande sacada do paliativismo. Não é sobre morrer, é como a gente vai viver até chegar lá. Não importa se a gente tem uma doença terminal, não importa se a gente tem uma doencinha qualquer, isso vai chegar para qualquer um. E aí o paliativo veio com força total.
É a É isso. qualidade que importa, né? É a qualidade que importa. É ser feliz o tempo inteiro, tá, gente? É dizer que eu te amo o tempo inteiro. É abraçar. Agora não, que não dá. O tempo inteiro, né? É isso que é. Vamos viver. Legal, prof. Muito obrigada. Emocionante Imagina. a fala aqui do final. Emocionante em várias questões aqui na nossa conversa. Me emocionei em várias É, frases ali, mas agora esse final acho que fechou com chave de ouro. é, Muito obrigada. Então, eu vou passar a palavra para a Luísa, que é presidente da Lipali, para ela apresentar a nossa segunda palestrante do dia, da noite, né? é. Tchau, gente. Um prazer, viu? Foi um Tchau, prazer prof. trabalhar, Foi um prazer. discutir com vocês aqui. Qualquer coisa podem perguntar, podem falar, tá? E agora eu vou ficar para ver a palestra da minha paliativista. Muito obrigada, doutora Ana. A conversa foi sensacional. Inclusive, a Ana Michele, ela também tem um livro que é Enquanto Eu Respirar, que ela fala um pouco da história dela como paciente, é muito bom. A gente também está cheio de elogios no chat, depois a gente passa para a doutora. Tá. Então, para dar continuidade ao evento, eu gostaria então de apresentar a doutora Maria Cristina. Ela é médica pediatra, intensivista e paliativista no Hospital Infantil Joana de Guzmão e atual professora de pediatria da Unisul. Então, muito bem-vinda, doutora Maria Cristina. Passo a palavra para você. Obrigada, gente. Eu ainda estou me adaptando a essa coisa digital, então não sei se vocês estão me ouvindo, tá tudo bem? Tá? Estamos te ouvindo. Então, ótimo. Então, olha só, o que eu pensei, né? O cuidado paliativo que a gente faz é um pouquinho diferente do cuidado paliativo do paciente oncológico, né? Então, assim, eu sempre conto para os acadêmicos, para os estudantes, para os residentes, que, na verdade, esse cuidado paliativo, quem iniciou foi o Dr. Carlos Scheller, né? Então, ele foi um nosso ex-diretor, e foi uma pessoa muito especial para todos nós. E ele queria muito, ele via muito a mulher dele no CEPOM deshospitalizando crianças, deshospitalizando adultos, deshospitalizando adultos, cuidando de adultos em casa. Então, o sonho dele era que a gente também pudesse fazer isso no hospital infantil. E aí ele deu, há 4 anos atrás, ele deu início a essa unidade, né, que vem, né, tomando força, tomando características próprias, e a gente está, então, aprendendo, né? Nenhum de nós era paliativista, então a gente estudou bastante, a gente ainda está estudando, conhecendo pessoas, né? A gente toma como base a doutora Silvia, não sei se vocês conhecem, a doutora Silvia do Instituto da Criança em São Paulo, que é uma pessoa super especial, super representativa para a gente, e ela apoiou muito a gente até hoje. Então, assim, a gente puxa muito assim a admiração por ela, além claro, da admiração pela Ana, admiração pelas oncologistas do nosso hospital. Então, eu preparei uma aulinha para vocês, para falar um pouco de como que é o cuidado paliativo no nosso caso. Né, que o que acontece no cuidado paliativo no nosso caso é que nós cuidamos de encefalopatas em geral. Então, nós cuidamos mais dos pais do que dos filhos, né? Porque o encefalopata ele tem múltiplos profissionais que cuidam dele. Então, ele vai ter o oftalmologista, ele vai ter o ortopedista, ele vai ter o pediatra, ele vai ter o gastroenterologista, que vai fazer a gastrostomia muitas vezes nele. Então, e quem está por esse pai, né? Quem está por essa mãe? Então, a gente vê muito isso, que esses pais, eles têm muitos médicos, então eles não têm nenhum. E foi essa filosofia que fez a gente começar, então, a nossa unidade. Então eu vou tentar entrar aqui na aulinha que eu preparei para vocês, vamos ver se eu tenho sucesso, porque eu sou meio atrapalhada para essas coisas. É só eu entrar na aula para vocês verem? Ou eu tenho que compartilhar alguma coisa? Tu tem que compartilhar. Tem que compartilhar. Compartilhar. No canto inferior direito.
Apresentar inferior. agora. Ah, tá. Uhum. Certo. O bom é que essas meninas sabem tudo. Então, Pois quando a é. gente não sabe, é só perguntar para elas que elas sabem. Pois é. Vamos ver aqui. Oi, Então, estão conseguindo ver o slide? sim. Então, muito bem. Eu sempre falo para os residentes, para os médicos que eu conheço, que os cuidados paliativos em pediatria, eles são uma lição de amizade. É uma lição de amizade entre os pais, entre os médicos, entre a equipe multidisciplinar, porque a gente aprende a ser amigo de verdade, a admirar o colega e a entender que você não sabe tudo. E que você precisa, sim, do fono, do físio, que você não é autômata, nem você é responsável por tudo. Você tem que dividir as suas responsabilidades. Então, eu sempre gosto de colocar sobre o símbolo dos cuidados paliativos, né? A borboleta é o símbolo dos cuidados paliativos, por viver pouco tempo, mas nesse pouco tempo poliniza as plantas, embeleza a natureza e deixa as pessoas felizes. Ela é um exemplo de que a vida não se mede só em tempo, mas em intensidade. Então, é por isso, tá, que o nosso símbolo, vocês vão ver aqui no slide, no cantinho direito, que o nosso símbolo são borboletas voando para um coração, né, e é por isso que a gente usou esse símbolo. Mas vamos começar aqui o assunto. Então, os cuidados paliativos, não só em pediatria, mas os cuidados paliativos em geral, no Brasil, eles começaram em 1990. Na verdade, começou na década de 80, mas em 1990 foi feito o conceito de cuidados paliativos. São cuidados paliativos ativos e totais, dirigido ao paciente que não responde aos cuidados curativos. E essa definição, ela pecou um pouquinho. Por quê? Porque ela esqueceu e os doentes crônicos? E as doenças progressivas? Então, assim, ficou meio no ar essas questões. Então, em 1998, vem o conceito de cuidados paliativos pediátricos e melhora um pouquinho essa questão, já tendo em vista que esses cuidados são dirigidos a crianças com doenças crônicas ou limitadoras da vida. E em 2002, tem uma atualização esse conceito que vai falar dos cuidados paliativos ativos e totais nos pacientes com doenças progressivas, nos pacientes com doenças crônicas e nos pacientes com doenças de longa permanência que pode ter cura, e também a qualidade de vida dirigido aos seus familiares. E esse, no nosso cuidado paliativo, no nosso hospital, a maneira que a nossa equipe atua, esse é o cuidado paliativo que nós fazemos, é o dirigido aos familiares. E a gente gosta muito disso, de lembrar as pessoas, os médicos, que muitas dessas crianças estão abandonadas. Então, a gente encontra as encefalopatas graves, os hidroanencéfalos, às vezes a gente encontra pelos hospitais, pelos postos, e são crianças que o médico nem faz otoscopia, nem faz horoscopia, não cuida da dieta, então são crianças desnutridas, ou obesas demais. Então, a gente vê muito isso, que nós, como médicos, às vezes, nós entendemos que essas crianças vão falecer, mas nós não entendemos que não somos nós que decidimos quando elas vão falecer. Então, nesse meio tempo, nós temos que dar qualidade de vida para elas. E o que é a qualidade de vida para elas? Isso é uma coisa que a gente tem sempre que se perguntar. E aí, em 2012, veio o reconhecimento como área de atuação dos cuidados paliativos. Então, como eu falei para vocês, tem indicação de cuidado paliativo, aquele paciente que tem risco de vida, que o tratamento pode falhar, que um paciente que se imagina, se prevê uma morte prematura, então aqueles longos tratamentos também, esses pacientes podem ter, condições irreversíveis, mas não progressivas, doenças progressivas em tratamento curativo exclusivo. Então, a gente vai ter lá
né? O nosso paciente oncológico tem risco de vida, mas o tratamento dele pode falhar. Nós vamos ter o nosso doente genético, que a morte é prematura e inevitável, mas muitas vezes, dependendo dos cuidados a que são fornecidos para esse paciente tem longos tratamentos. Então, é aquele paciente que faz uma gastrostomia, faz uma traqueostomia, vai para o ventilador e continua a trajetória de vida dele. Né? E nós vamos ter o nosso foco, as doenças genéticas, novamente, e o nosso foco, que é o paciente encefalopata, que são condições irreversíveis, mas não progressivas. E é interessante aqui que os encefalopatas, eles seriam classificados como encefalopatia crônica não progressiva, mas se a gente vai resgatar, né, os prontuários, vai resgatar a história clínica deles, você vai descobrir que 20% dos encefalopatas têm doenças genéticas que não foram diagnosticadas. Então, veja só, né? Olha que interessante, olha como esses pacientes eles são abandonados, né? Então aquele paciente que teve uma hipóxia ao nascimento, ele é um paciente que, a causa da encefalopatia foi uma hipóxia, mas por que aconteceu a hipóxia ao nascimento? Será que não é uma doença genética que ele já vinha carregando no pré-parto, teve durante o parto e teve as consequências disso depois que ele nasceu? Então, é muito interessante a gente pensar isso. Isso vai mudar a vida para nós? Não vai mudar a vida para nós. Isso vai mudar a vida para o paciente? Pode mudar a vida para o paciente, porque há doenças genéticas que têm tratamentos não curativos, às vezes, mas têm tratamentos paliativos adequados. E também isso muda muito para os pais. Ter um nome. Vocês vão ver ao longo da trajetória médica de vocês que ter um nome para a doença é muito significativo. E quando eu falo isso, eu não estou falando do paciente só em cuidado paliativo. Quando o teu paciente vai na emergência e você fala para ele, eu vou dar um antibiótico, é importante para o pai e para a mãe saber o que o meu filho tem. O meu filho tem uma infecção de ouvido, o meu filho tem uma pneumonia. Então, às vezes, para nós médicos, isso parece irrelevante, porque, afinal de contas, o tratamento vai ser o mesmo. Mas é muito importante para um pai, para uma mãe, ter um nome para eles não se sentir tão impotente. E isso, o paciente encefalopata, quando a gente descobre uma doença genética, de certa forma, a família, ela se sente menos impotente, ela se sente mais, assim, incluída no tratamento. Então, continuando, né, eu coloquei algumas coisas aqui que eu achei muito legal, que eu fui pesquisar, que a Organização Mundial da Saúde, em 2018, mostrou que são elegíveis para tratamento paliativo 21 milhões de crianças por ano. Olha só, gente, 21 milhões por ano. E somente 2,5 milhões dessas crianças, aliás, tudo isso, né? 2,5 milhões dessas crianças morrem com sofrimento. Né? Aquilo que vocês já devem ter visto, que vários profissionais já devem ter falado para vocês, que o Brasil, pelo Economist Intelligence Unit, em 2015, ficou em 38ª posição na qualidade de morte. E aí é importante a gente saber quantos países foram comparados. Então, foram 40. Ou seja, a gente só não foi pior que Israel. Tá? Então, assim, olha que coisa, né? E eu acho que isso tem que ser uma coisa que a gente tem que se esforçar para mudar. Talvez a gente não consiga mudar no país inteiro, mas a gente vai conseguir mudar no nosso hospital. Eu não sei se vocês já ouviram falar um conto assim que me toca sempre, que é um conto que relata que um escritor, ele está andando na praia e ele vê um menino pegando uma conchinha, correndo e jogando no mar. Pegando uma conchinha, correndo e jogando no mar. E ele não entende muito bem por que isso está acontecendo.
E ele chama o menino e pergunta: ah, por que você está fazendo isso? Que brincadeira é essa? E o menino fala: não, mas é que se eu não jogar a conchinha no mar, ela vai morrer ressecada. E o homem escritor olha para ele e fala: mas olha essa praia imensa, você está conseguindo você está conseguindo salvar quantas poucas conchinhas? E a criança fala para ele: mas eu estou fazendo a minha parte. Então, se todos nós fizéssemos a nossa parte, talvez o Brasil não tivesse em 38ª posição da qualidade de morte. E é interessante a gente pensar como que esses países com excelente qualidade de morte, o que eles têm em comum, né? Então, no Economist também apareceu que eles têm em comum a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Então, a gente precisa lutar para a Política Nacional de Cuidados Paliativos, né? Para manter isso, para melhorar cada vez mais isso. E temos a ANCP, que é a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, que foi fundada em 2005, e ela estabeleceu critérios de qualidade para o serviço de cuidados paliativos, regularizou o paliativista e incluiu no Código de Ética brasileiro o cuidado paliativo. Então, os cuidados paliativos, eles têm várias facetas, né? Então, uma das facetas é o controle de dor, a outra faceta é a comunicação, a outra faceta é a espiritualidade, a outra faceta é a atenção aos familiares e talvez não última, mas muito importante, é a faceta da multidisciplinaridade. Além dessas facetas, a gente não pode esquecer que muito importante é a assistência pós-óbito, que também é uma coisa importante do cuidado paliativo. Então, vamos falar um pouquinho acerca delas. Atenção aos familiares. É muito importante que a gente lembre e entenda que esses responsáveis estão doentes. Então, assim, como é que eu vou chegar e vou falar para esse responsável com paciência? Como é que eu vou cansar de responder a mesma pergunta todos os dias? Por que o filho dele é um encefalopata? Por que o filho dele está com essa doença? Por que o filho dele não é como as outras crianças? Mas eles estão doentes, eles vão perguntar e vão perguntar e vão perguntar até que eles consigam entender ou não. E uma coisa que é muito interessante, é um argumento nosso, quando a gente vai falar para os pais, não, nós temos que procurar qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida? Qualidade de vida para mim, talvez seja trabalhar o dia inteiro, dar plantão noturno, estudar para dar aula para os acadêmicos, para os residentes. Talvez isso seja qualidade de vida para mim. Qualidade de vida para vocês, talvez seja estudar um período, no outro ficar com a família, dormir no período noturno, não dar plantão. Então, a qualidade de vida é uma coisa muito difícil de ser definida. Isso não significa que você não vai falar para o teu pai de paciente, você não vai falar para aquele acompanhante que você quer dar a melhor qualidade de vida para o filho dele, ou para o parente dele, ou para o acompanhado dele, mas é importante a gente ter noção que esse responsável, ele pode chegar e lhe perguntar: quem é que determina a qualidade de vida? E quem é que determina a qualidade de vida? Cada um de nós. E como que um paciente encefalopata vai determinar a sua qualidade de vida? Não sabemos. Então, a gente vai ter que ir pela família, a gente vai ser empático, nos colocando no lugar deles, mas de verdade, nós não sabemos. E a questão desses pais, né, atenção aos familiares, quando você fala que não existe um tratamento curativo, lembrar sempre que aquela fase não temos mais nada para fazer, não existe. Você tem muito para fazer, só é mais difícil. Na verdade, eu entendo assim que o tratamento curativo, apesar das suas intercorrências e dificuldades, ele é mais fácil que o tratamento paliativo.
Porque o tratamento paliativo é você lutar e buscar e buscar e estudar e observar e tentar melhorar, né? Outra coisa que é interessante, né, em relação aos familiares, que eles têm a impressão que cuidado paliativo é final de vida. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente, né, começou a estruturar melhor a nossa unidade de cuidado paliativo, a gente ficou empolgado. Aí a gente foi lá e colocou na porta da unidade cuidado paliativo. E aí a enfermagem veio, né, para a gente e falou, olha, os pacientes estão com medo de entrar na unidade C. Então, a gente vai ter que tirar a plaquinha de cuidado paliativo. Então, veja só, as pessoas não entendem que cuidado paliativo não é sinônimo de final de vida. Eu sempre dou um exemplo que, por exemplo, um paciente diabético, ele está em cuidado paliativo? Ele está em cuidado paliativo. Ele não tem um tratamento curativo, pelo menos no momento, não. Então, vejam só, o tratamento paliativo, ele é, né? Eu não sei se vocês já viram que tem um gráfico que ilustra bem, ele começa junto com o tratamento curativo. É claro que pode acontecer de em um determinado momento ele superar o tratamento curativo, e pode ser que em um determinado momento o tratamento curativo não exista mais e nós só tenhamos o tratamento paliativo, mas eles começam juntos, né? E continuando assim sobre atenção aos familiares, é importante a gente chamar o serviço de psicologia, chamar o serviço de psiquiatria, entender frases que os pais falam, eu não sou enfermeiro, mas eu não sou médico, eu tenho que ser médico do meu filho, eu tenho que saber tudo da doença do meu filho, e é muito importante que nós sejamos sinceros. Então, eu tenho que ser médico do meu filho? Você não vai ser médico do seu filho, mas você vai entender a doença do seu filho melhor do que muitos médicos. E se você disser, mas mesmo o especialista do especialista do especialista da unha encravada, ele não vai saber mais do que o pé, mais do que o pai? Não, porque o pai convive 24 horas com aquela criança. E nós convivemos 15 minutos, meia hora, 1 hora. Né? Então, assim, quem é que vai conhecer melhor? Quem é que nos conhece melhor? Nós mesmos, porque nós convivemos todo o tempo com nós mesmos. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão em relação ao familiar, para que a gente possa dar o melhor apoio possível para esses familiares. O controle da dor é uma das facetas do cuidado paliativo e tem algumas perguntas, né, que a gente sempre pode ter. Então, toda dor será controlada com medicações? A gente sabe que não. Toda criança precisa de opioide? A gente também sabe que não. E é importante que a gente siga algumas regrinhas para nós tratarmos bem a dor do paciente. Então, eu gosto de colocar esse quadro aqui, que ele vai ajudar a gente a não incorrer em erros. Então, acreditar sempre na criança, acreditar sempre no doente. Então, aquele paciente que você olha e fala assim, tá fingindo que tá doente, tá fingindo que tá com dor. Não, ele tem dor. Só que ele tem uma dor que não é somática. Ele pode ter uma dor psicogênica, mas ninguém vai dizer que tem dor se ele não está precisando de algum tratamento para a dor, que pode ser uma conversa, pode ser ouvir, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser uma dipirona. Então, é muito importante a gente acreditar no nosso paciente. Porque quando a gente acredita no nosso paciente, a gente consegue fazer o diagnóstico. Quando a gente deixa irrelevantes as queixas dos pacientes, a gente acaba deixando diagnósticos passarem. Sempre lembrar, ainda mais um encefalopata, de perguntar para o familiar qual que é o comportamento habitual dele. Porque assim, a gente vai ter sempre muitas dúvidas. Um paciente encefalopata, como é que eu vou saber que ele está com dor? Como é que eu vou saber que ele está com fome? Então, tudo isso vai ser ajuda que os pais, os responsáveis que convivem 24 horas por dia vão nos dar.
Lembrar que a partir de 3 anos a autoavaliação já é top, então a gente já pode considerar a autoavaliação. Lembrar que controle de dor exige tempo. Não adianta eu querer controlar a dor em 5 minutos. Um paciente com uma dor crônica, não adianta ele vir na emergência e eu tratar ele em 5 minutos, em 15 minutos, em meia hora. Não. Eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo para ver o efeito da medicação. Eu preciso de tempo para ver como que esse paciente lida com esse processo de dor. Então, eu preciso de tempo. O controle de dor hoje é uma especialidade e ele exige tempo. É muito importante a gente ter a história da dor completa. Então, quando começou, quando termina, qual a pior hora, qual a melhor hora, o que melhora esse controle de dor, o que piora a dor dele, né? Mesmo que sejam, assim, conversas. Quando eu converso com meu irmão, a minha dor piora. Isso é super relevante. Lembrar que a gente tem que usar o mesmo instrumento para avaliação. Então, nós escolheremos escalas de dor. Essas escalas de dor, o ideal é que você utilize sempre a mesma. Siga minuciosamente as instruções do método e você observe se tem dor intensa e dê prioridade a essa dor. Eu vou explicar para vocês melhor isso com um exemplo. Então, a gente, às vezes, né, quando a gente trabalha em UTI, a gente vê crianças fazendo desconforto respiratório por dor. Então, a dor é uma prioridade. Quantas crianças a gente não medica para dor e elas melhoram da sibilância? Quantas crianças a gente não medica para dor e elas melhoram da taquipneia? Elas melhoram das tiragens? Então, o controle de dor é sim uma prioridade. E aqui eu deixei algumas referências que falam sobre esse assunto e aqui eu deixei algumas escalas, né, que nós usamos. A gente usa a escala FLAC, né, mais comumente, mas assim, a escala de faces e a escala de faces Wong-Baker, que é mais fácil, assim, para a gente avaliar e também para a criança avaliar. Bom, a escala FLAC, que é a que a gente usa mais comumente, ela vai falar, a gente vai observar a face, as pernas, a atividade, o choro e a consolabilidade. E ela é bem legal para usar para o encefalopata. Então, por exemplo, a gente tem uma encefalopata na unidade, que a gente está fazendo o controle de dor dela, e o que a gente observou, que ela faz caretas, não são todo o tempo, mas ela faz caretas, ela franze a sobrancelha, ela estica os bracinhos, ela estica as perninhas, aquela posição do encefalopata que parece um C ao contrário, choro neurológico, aquele choro continuado, difícil de consolar, que a mãe pega no colo, a mãe dá para o pai, a mãe dá para a avó, a mãe dá banho, a mãe liga a TV, a mãe canta a musiquinha e aquele choro persiste. Então, é bem interessante a aplicação dessa escala. E eu também coloquei a faceta da espiritualidade. Então, eu sei que a Ana já conversou sobre isso com vocês, mas eu sempre me lembro que quando eu comecei a fazer cuidado paliativo, eu sempre tinha muito medo de ter que falar com uma criança que não fosse encefalopata. Né? Porque eu pensava assim, como é que ela vai se dar conta do que está acontecendo? E como é que eu vou falar para ela? Então, eu acho que a gente tem mais medo que a criança. Eu nunca me esqueço quando eu era residente, uma vez que 2 pacientes na oncologia ficaram muito graves. E eu não sabia o que fazer, porque eram 2, eu era uma só. E esse paciente, só que um deles, ele era cuidado paliativo exclusivo. Só que eu não queria abandonar ele. Então, eu sei que eu entrei primeiro na sala dele para conversar, para ver o que estava acontecendo, no que eu podia ajudar. E ele olhou para mim com um olhar único e falou para mim assim: tia, eu estou bem cuidado. Cuida do meu amiguinho, que ele ainda tem muita coisa para nós fazermos. Então, assim, olha só. E depois ele faleceu, nesse mesmo dia. Então, às vezes, a gente tem a ideia de que a criança não entende as coisas, não está exposta à espiritualidade, né? Mas olha só, vamos dar uma revisada ali.
que é a Cinderela quando ela entra em sono profundo? É um coma? É uma morte? É claro que elas têm uma visão diferente da nossa, mas elas têm contato com a morte. A Branca de Neve, ela não morreu, os anõezinhos não ficaram tristes. Esse desenho mexicano, A Festa no Céu, e a próprio Rei Leão, né? Que a gente viu o pai do Rei Leão falecer e todo o sofrimento que ele vive, né? Então é muito importante a gente entender que às vezes o medo nosso nos limita. Não é o medo do paciente, a gente tende, né? Mas tadinho, ele, como é que eu vou falar para ele? Ele vai sofrer demais. Mas na verdade a gente está preocupado com o nosso sofrimento, porque a gente não sabe lidar com isso, porque as crianças sabem lidar com isso. E quanto mais elas convivem num hospital, mais elas percebem, mais elas sabem o que está acontecendo, porque é irreal a ideia de que você vê o teu colega do lado indo para a UTI e você não sabe que isso é grave. Claro que você sabe. Então, às vezes, a gente não percebe a intensidade e o amadurecimento dessas crianças. E isso se aplica também para os pais. Às vezes um pai, uma mãe, eles não têm religião. Às vezes a gente pensa assim, ele está na negação, ele não entende que o filho dele vai morrer. E às vezes o que ele quer é só não pensar mais nisso. Ele sabe que isso vai acontecer, mas não adianta ele ficar reverberando isso, não adianta ele ficar remoendo isso, né? Então, isso já aconteceu de pais chegarem para mim e falarem assim, doutora, eu já entendi, por favor, agora eu quero falar de coisas boas do meu filho. Então, veja só, às vezes a gente não percebe a maturidade, não percebe como aquela criança, aquele adulto, aquele responsável evoluiu, né? Então, é muito importante a gente tomar cuidado. E eu sempre tenho um foco de, quando eu fico receosa de falar uma coisa para um pai, uma mãe, ou para uma criança, eu sempre me pergunto, eu estou com receio por causa da criança ou por causa de mim? Porque eu acho que eu não vou ter competência ou habilidade para conversar com essa criança. Então, isso é muito importante. Outra faceta é a comunicação, né? Então, todo mundo ama o protocolo Spikes, né? Que eu acho que vocês já devem ter estudado a respeito dele. E ele vai dividir, então, a comunicação em 6 etapas, né? A etapa 1 é o planejamento, a entrevista. Então, é como a gente está fazendo, é sentar, conversar, perguntar para os colegas que estão ajudando na assistência, o que eles já falaram para aquele pai, para aquela mãe, o que eles já falaram para aquela criança, o que eles gostariam de ter falado, o que esses familiares, o que essa criança já perguntou para eles. Então, a gente precisa planejar a entrevista. E é bem interessante, porque se a gente faz uma reunião multidisciplinar, a gente ultrapassa aquele medo da surpresa, porque, de certa forma, você está preparado para qualquer questionamento do pai e da mãe, né? A etapa 2, avaliando a percepção do paciente, aí você vai perguntar diretamente para o pai, para a mãe ou para o paciente, o que você sabe da tua doença? O que falaram para você até o momento? E é claro que vai ter momentos em que a gente vai esbarrar com a negação, mas se a gente for a fundo, mas ninguém te falou nada diferente, mas aquele médico, neurologista, como que ele falou com você na consulta? Então, delicadamente a gente vai estruturando melhor essa avaliação, a gente vai percebendo, né? E às vezes o paciente mesmo começa a perceber, quando a gente desperta nele a percepção, às vezes é mais fácil, ou às vezes uma primeira vez ele se dá conta de que o filho dele é bem comprometido, de que o filho dele tem que fazer uma gastrostomia, de que o filho dele vai precisar de muitos cuidados. E é importante que você obtenha o convite do paciente. Como é que a gente obtém o convite do paciente? A gente pergunta, o que você gostaria de saber?
né? Então, não é justo a gente descarregar o diagnóstico em cima do familiar e do paciente. A gente tem, sim, que perguntar o que você gostaria de saber. E é frustrante isso, às vezes é frustrante, porque às vezes eles não querem saber. Os pacientes aonde Aliás, os pacientes os quais foram mais complicadinhos nessa questão de saber foram os pais de pacientes oncológicos até hoje para mim. Eu nunca me esqueço uma mãe que a criança ficou ruim na oncologia e daí eu pensei, vou ser uma pessoa boa, eu vou ser uma pessoa boa. Aí eu levei criança para UTI, e aí eu peguei uma cadeira, coloquei cobertor, coloquei travesseiro, daí eu falei para a mãe, a senhora vai poder acompanhar o seu filho. E naquela época os pais não acompanhavam seus filhos na UTI pediátrica. E eu me lembro que no dia seguinte, eu não sei se foi para a Ana, a mãe veio reclamar de mim, porque eu tinha obrigado ela a ficar com a criança. Então, vejam só, né? Na hora, é claro que eu tive aquele momento de vontade de esganar, né? Mas depois eu me coloquei no lugar dela e pensei assim: veja só, eu não perguntei para ela se ela queria ficar junto. Eu impus para ela. Eu deixei ela numa condição que ela não podia negar, o que ficava muito difícil ela negar. Então, é muito importante a gente obter o convite do paciente. E a gente vai dar o conhecimento e a informação ao paciente. A gente vai sempre, isso é importante, abordar as emoções dos pacientes, isso a gente esquece muito na comunicação. Então, quando a gente está falando, né, é bem interessante, aquele paciente que está bravo com você, alguma coisa, você pode até falar, olha, eu tô achando que essa conversa está te deixando irritado. O que você acha? Você quer falar alguma coisa para mim? Foi alguma coisa que eu falei que você não compreendeu? Ou foi alguma coisa que eu me expressei mal? Então, é muito importante que a gente reconheça o significado, reconheça as emoções dos pacientes e dos seus acompanhantes. E lembrar que no final é importante uma estratégia. Então, a gente fez tudo certo, fez essa comunicação toda certa e a gente não preenche uma estratégia. O que vai ser então? Então, o meu paciente é um encefalopata, o que não está comendo direito, que está desnutrido. Qual que é o meu planejamento? Qual que vai ser a minha estratégia? A minha estratégia é indicar uma gastrostomia. Ah, mas a mãe não quer. A mãe falou que não quer. Bom, então a gente vai passar uma sonda até que ela amadureça a ideia de fazer uma gastrostomia. Então, a gente tem que planejar, e planejar isso com o familiar, porque isso cria expectativas, né? Se a gente não fala com o familiar fica, mas esse médico falou tudo isso por quê? Então, é muito importante que a gente trace a estratégia. Sobre a multidisciplinaridade, eu sou apaixonada por isso, porque durante a minha residência e esses anos de cuidado paliativo e o tempo que eu trabalhei na UTI, eu aprendi que a humildade é uma coisa muito importante. Então, eu sempre, quando eu entrei na UTI, eu me lembro que a minha mãe falou para mim assim, filha, eu não quero que você faça UTI porque os médicos intensivistas se acham deuses. E eu vou dizer para vocês que o tempo de UTI, né, em que eu trabalhei na UTI, me mostrou que não depende da gente. E não depende só da gente. A gente precisa de um fisioterapeuta, a gente precisa de uma fonoterapeuta, a gente precisa da enfermagem. Meu Deus, e como a gente precisa da enfermagem? A gente precisa de nutricionista, a gente precisa do dentista, a gente precisa do serviço social. Ou seja, ninguém, gente, ninguém sabe tudo. E a gente precisa dos nossos colegas, né? Então a gente vai precisar do psiquiatra, do ortopedista, do geneticista, do neurologista, do otorrino, do oftalmo e muitos outros que eu não listei. E por fim, vamos falar dos cuidados do luto, que o luto é uma situação recorrente na vida e ela pode ser uma reação a uma perda real ou uma perda simbólica. Eu coloquei aqui para a gente entender como é importante para nós pediatras o luto. Não só para aquele paciente em cuidado paliativo, mas, por exemplo, quando a gente fala para o pai e para a mãe, olha, está na hora de desmamar. Ou, olha,
ele está mamando demais no peito e ele não está se alimentando. Então, a gente vai ter que diminuir o aleitamento materno. Então, os pais não entendem, eles entendem assim que deixa que a criança decide o momento dela. Mas é importante para a criança que ela tenha esse luto, que ela tenha essa perda. Por incrível que pareça, essa perda é importante. Assim como é importante a perda dos dentes, assim como é importante a perda do corpo infantil, assim como é importante a perda da juventude, tudo isso vai fazer a gente enfrentar o mundo de formas diferentes a cada etapa que vivemos. E o que é mais interessante disso tudo, que eu acho fascinante, é lembrar que esses responsáveis, esses pais, eles perdem um filho imaginário, porque toda mãe, toda gestante, independente de ela ter se preparado ou não ter se preparado, desejado ou não ter desejado, ela vai ter os seus sonhos. Então, o meu filho vai me levar a passear, o meu filho vai fazer faculdade, o meu filho vai ser dono do supermercado, do mercadinho. Então, vai ser, assim, uma perda quando chegam para mim e falam, olha, o seu filho provavelmente não vai andar, não vai comer pela boca, não vai conseguir falar. Então, aquele momento é o momento que eu vou ter o óbito do meu filho imaginário e eu vou ter o luto disso. E, além disso, eu vou perder a vida perfeita, porque eu imaginei toda uma estrutura, eu imaginei alguns sonhos que eu vou perder. Então, vocês imaginam como é dolorido para um pai e para a mãe a doença de um filho? Às vezes a gente acha até meio exagerado. Uma mãe começa a chorar porque você fala que a criança teve pneumonia, mas lá nos sonhos dela, nos devaneios dela, o filho dela é a criança mais saudável do mundo. Então, ela sofre um luto. Muitas sofrem um luto. Como que o meu filho ficou doente? Então, é bem interessante isso e é bem interessante a gente tentar se colocar no lugar. E a gente precisa entender, se colocar no lugar e cuidar para que não se torne patológico esse luto. Tá? E aí, por fim, eu coloquei aqui de um artigo de Residentes de 2018 que fala bem sobre o que vocês estão fazendo, que é uma coisa admirável, né? Que vocês estão tentando mudar desde a época da academia. Então, eu coloquei essa frase, esse parágrafo que fala: a esperança de que existam profissionais mais sensíveis às necessidades da população e do indivíduo, que visem atender a pessoa doente mais que a doença e que se mobilizem numa assistência mais humanizada, se concentra na academia, que deve estimular o ensino centrado na pessoa do paciente e na família. A aquisição desses valores poderá ser proporcionada por currículos que privilegiem as competências inerentes a cada curso da área da saúde, assim como a abordagem multiprofissional, a comunicação e a bioética, enquanto conteúdos imprescindíveis cobrindo todas as etapas do ciclo vital, inclusive a terminalidade e a morte. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha sido válido, espero que vocês tenham curtido. Eu adoro falar de cuidado paliativo e espero que vocês tenham aproveitado. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Estou na fila para perguntar. Pode perguntar. Então, na verdade, assim, esse teu parabéns, tá, Cris? Estava maravilhosa a aula, aprendi um monte. Já fiquei mais fã ainda, tá? Na verdade, assim, é uma coisa que esse teu último slide fechou com o que eu tinha falado sem saber, a gente nem se combinou nem nada, né? Porque a minha esperança é justamente nesses meninos, né? O que eles estão fazendo aqui é algo assim que me enche o coração de esperança. Eu falei para elas e para eles. Pensar que a gente tem a 38º lugar na qualidade de morte é algo muito triste, né? Porque é importante você dar uma boa morte para a pessoa, uma boa terminalidade e pensar
que você pensa é o que a gente pensa, mas que a gente tem que mudar muito ainda, né? A história do negocinho da tua unidade C, que tiraram lá o cuidados paliativos, porque as pessoas não pensam no paliar como ele deve realmente ser. O paliar é desde o diagnóstico até o final da vida, em diversas matizes. Então eu fico pensando assim que esses meninos são a nossa esperança de que nós vamos conseguir formar médicos muito melhores do que a gente é, né? É verdade. E você sabe, Ana, que o Roberto, o doutor Roberto Moraes, que a Ana conhece muito bem, ele Meu sempre fala, chefe, meu chefe. ele sempre fala uma coisa que eu acho que ele está muito certo, que a gente, quando a gente pensa em cuidado paliativo, a gente tem que pensar que a vida é uma doença crônica. Eu falei para os meninos, nós somos todos terminais. O que importa é o que a gente vai fazer no meio do caminho para a nossa vida ser o melhor possível dentro das nossas possibilidades, né? E é isso que é importante. E no tratamento da doença, o paliar vem com isso, com esse plus. É desde o diagnóstico, né? E uma coisa que eu vejo nos teus pacientes, que tem muito preconceito com o paciente oncológico, mas tem muito preconceito com o paciente neurológico também, né? Tem. Por que o cuidar do paciente, por que paliar o paciente oncológico? Por que fazer tudo o que você faz com o paciente neurológico se o paciente neurológico não sente, ou a gente acha que não sente, não vê, ou a gente acha que não vê, né? E aí a gente vê aqueles pacientes encefalopastas extremamente sorridentes, extremamente felizes, extremamente bem cuidados, cheirosos, amados. E aí? Isso é um paliar de extrema qualidade, né? Você construiu com eles um vínculo, um link, você tratou de todas as dores, você deu as orientações e aquela criança, dentro das possibilidades dela, teve uma vida feliz ou está tendo uma vida feliz. E aí aquela história, o que é feliz? O que é feliz para mim, o que é feliz para ti, o que é bem-estar para mim, o que é bem-estar para ti, é muito diferente, né? É verdade. E até outra coisa que você comentou que eu acho muito legal é assim, a gente não invadir também no diagnóstico, né? O que eles querem saber, o que eles precisam saber, né? Às vezes eles não querem saber o que a gente martele sobre, teu filho vai morrer, teu filho vai morrer, teu filho é terminal, teu filho é terminal. Ela já sabe que é terminal, não precisa ficar falando toda hora, porque isso machuca, dói. A gente ouve muito isso em algumas mães da onco, sabe? Porque às vezes eles dizem assim, mas meu filho, todo mundo vem e fala que meu filho é grave, que meu filho é grave, eu já sei que meu filho é grave. E o que nós vamos fazer para ajudar ele nesse momento, né? É verdade. Muito legal, minha amiga. Muito legal, adorei. Foi ótimo, realmente. As duas palestras foram perfeitas. A princípio não teve mais nenhuma dúvida. Eu acho que ficou tudo tão claro e tão explicado que nem tem mais o que falar, assim. Tá todo mundo meio que sem palavras, porque foi muito emocionante mesmo a noite. Então, em nome das ligas, eu queria agradecer as duas. Foi realmente um evento diferente, muito emocionante. Agradeço pela participação de vocês, agradeço pelos alunos também que estão aqui, 9 horas da noite, tentando aprender um pouco sobre esse assunto. Eu acho que se alguém sair com esse pensamento de que cuidados paliativos é cuidar, é dar o conforto, se alguém já sair com esse novo pensamento sobre isso, eu acho que o evento foi um sucesso e o nosso objetivo foi alcançado. E eu agradeço todo mundo, mais uma vez. O link também de checkout para contabilizar a presença de todo mundo tá ali no chat dos alunos, né? E é basicamente isso. Meninas, eu faço das palavras da Ana as minhas palavras. Continuem assim, não esqueçam de ser assim. E se vocês quiserem fazer cuidado paliativo no hospital infantil, eu estou precisando de gente. Vocês serão muito bem-vindas. Em qualquer lugar, meninos. Isso assim, eu fico feliz com, independente da especialidade que qualquer um de vocês escolha. Só de saber que vocês estão juntos assim, que vocês pensam na formação de médico de vocês de uma maneira diferente, isso enche meu coração de alegria, né? Se quiser alguém ser oncologista, tudo bem. Paliativista, tudo bem. Mas se vocês forem bons médicos, para mim isso já está assim de muito bom tamanho. Não esqueçam, empatia sempre, amor sempre, tá? Boa noite para vocês.
Boa noite, meninas, e parabéns. Parabéns, meninas. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, obrigada, gente. Boa noite.